Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Pastor Paulo Nascimento. Quero trazer uma breve reflexão tirada do meu livro Crítica à História dos Rabinos e Escribas, desmistificando as doutrinas judaicas e suas interpretações. Dentro de vários assuntos, eu quero abordar pouca coisa, não vou tomar muito tempo, mas gostaria de compartilhar algumas coisas que tenho escrito, O primeiro capítulo falou sobre as seitas, baseado em Mateus 16, versículo de número 6. A declaração que Jesus faz é dessa forma. Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos... Para que se possa compreender o pensamento judeu no contexto histórico na era de Jesus, o Cristo, faz-se necessário conhecer as principais influências religiosas daquela época, os escribas e os fariseus e os saduceus. A palavra grega grammateus é traduzida literalmente no hebraico como sofer, que tem o significado literal de escriba, e é normalmente traduzida assim em português. Entenda que os sofrins eram os responsáveis pela reedificação dos escritos bíblicos, e mesmo depois da morte de Esdras, eles continuaram com esse trabalho. Só que além de compilarem e editarem a Bíblia judaica, Taná, conhecido como a Torá, que são os 5 livros da Bíblia, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, eu quero que você entenda que esses escritos passaram a se difundir em seu conteúdo por toda a Judéia. E veja lá em 2 Crônica 17, versículo 9, que ensinaram em Judá e tinha consigo o livro da lei do Senhor e rodearam por todas as cidades de Judá ensinando entre o povo. Então foi nessa época que se criou as sinagogas, chamado de Beit Knesset, palavra hebraica que significa casa de ensino, instrução ou casa de leis, Quero que você entenda que este local era destinado à leitura e exposição dos trechos da Taná. A princípio, nos sábados, o Shabat, palavra hebraica que significa descanso, e posteriormente, segundas e quintas-feiras, para que se pudesse alcançar o maior número de pessoas possíveis, Diante disso, tornaram-se profundos conhecedores da lei. Mais tarde se tornou um centro político onde a legislatura era predominante. Contudo, a função dos sofrins na época de Jesus iam além de copiar rolos e realizar a tarefa de secretariado. Eles eram os estudantes e professores do conteúdo judaico. Já os Corranins, que eram em sua grande parte saduceus e mestres da Torá, inimigo dos fariseus, representavam as duas principais concentrações do poder dentro do sistema judaico. Os saduceus representavam a família sacerdotal, tirado o seu nome de Sadoc, está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo de número 11. O sacerdote que se manteve fiel a Davi quando Adonias se auto-intitulou rei de Israel no lugar de Salomão. Eles buscavam a unificação entre religião e Estado e buscavam obter as vantagens da vida e cultura gregas. Viviam cercado pela essa questão aristocrática, pelos ricos e pelos poderosos. Eles não acreditavam nas coisas espirituais e em milagres, na ressurreição dos mortos, em anjos e tantas outras coisas. Os fariseus, por sua vez, eram um grupo de religiosos que procuravam observar tudo o que a lei do Antigo Testamento nos ensina. No entanto, a sua interpretação desta lei era puramente humana. Para eles, a salvação consistia na obediência à letra dessas leis e todas essas regras. A sua religião era exterior na sua forma e sem qualquer piedade interior, isto é, no coração. Eles estavam em constante oposição a Jesus e a sua mensagem. João Batista os chama de raça de víbora. A palavra fariseu ou pruxim significa separados. Estes buscavam viver totalmente separados das coisas imundas, da mistura proposta pelo helenismo, Eles estavam buscando se santificarem. Inclusive, já no Novo Testamento, se oporam às pregações dos apóstolos.
Ao contrário dos saduceus, os fariseus acreditavam em milagres, em anjos, cura divina e esperavam na vinda do Messias. Como viviam sua religiosidade e santidade de maneira em ensinar-se a si mesmo e não compreendiam os ensinos de Jesus, acabavam-se por afastar da verdadeira fé. Jesus ataca os escribas e os fariseus acerca de seus excessos, já que os fariseus eram extremamente zelosos da lei. Desta feita, só conheciam a letra, não exercendo a misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo de número 20 diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Neste texto, quando Jesus compara a lei com as ações que aparentemente eram menores, o seu objetivo era demonstrar que o mesmo sentimento da justiça deveria ser maior no coração de um homem pelo seu próximo. Isso que aconteceu, os religiosos, eles excederam abusando de suas autoridades para condenar Jesus. Jesus não condenava somente a ação como previa a lei, mas condenava a intenção do coração, que às vezes não age, mas deseja. Os fariseus só ensinavam a si mesmo, as suas famílias, e além de não ensinarem os outros, estes se incomodavam com o perdão no qual Jesus liberava as pessoas. Veja que a doutrina do perdão, por um momento no contexto judaico, na época de Jesus, chocava a mente dos religiosos e os mestres da Torá. Eles criticavam os discípulos de Cristo, por exemplo, colher espiga no sábado. E isto Jesus contra-ataca respondendo: não tendo lido isto que fez Davi quando teve fome e ele com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que os sábados os sacerdotes no templo violam e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Segundo a declaração bombástica aos ouvidos dos religiosos judeus, para seus mestres escutar Jesus se declarar maior do que o templo. O templo era algo sagrado nos tempos bíblicos. Tudo que os israelitas e judeus viveram, tudo que eles fizeram no passado estava em torno do templo. Lembra que depois da ocupação da Terra Prometida, eles viveram tudo em torno do templo por quase 400 anos de dedicação, oração, ensino, práticas e rituais, sendo que eles depois se afastaram por causa do cativeiro, e isso lhe impediu durante muito tempo de ficar sem um templo. Foi nesse período que se formaram rabis e mestres, no lugar dos sacerdotes. A partir de então, passaram a dominar as sinagogas. Novamente, o que se percebe é que eram muito criteriosos com relação ao templo físico, haja visto que eles viveram em torno dele por sua vida inteira. Só que a história mudou. Aquilo que era projeto de Deus, agora vai ser um projeto, não só promessas bíblicas, mas também uma materialização de um Deus que deseja viver no meio do seu povo. Veja que história extraordinária. Lembra que quando Deus disse a Moisés: faça um templo para que eu possa habitar no meio do meu povo? Isso se torna uma realidade, não mais simbólica, ou por sombra ou manifestação naturais, como uma coluna de fogo, nuvem de glória, mas agora por sua manifestação visível e presente por meio de sua imagem e semelhança encarnada. Olha só, que palavra maravilhosa. E aí se cumpre o desejo de Deus para que todo o seu povo, não somente um povo exclusivo ou uma nação exclusiva, mas a todos quanto invocarem o seu santo nome. Lembra que está lá nas leis? E também está nos profetas isso. Entenda que em outra ocasião, em outra situação, os escribas e fariseus questionaram Jesus quanto às tradições não cumpridas pelos discípulos. O zelo farisaico era tão extremo que até a tradição de lavar as mãos antes da refeição tornou-se um ritual de purificação contra a partícula de poeira que poderiam estar contaminadas por um pagão. Lembramos ainda que os escribas e fariseus usavam largos filactérios e longas franjas para ostentar uma falsa religiosidade e sujeição a Deus. Os filactérios eram pequenos rolos ou caixas de couro que continham 4 passagens da Torá, que está lá em Êxodo 13,
capítulo 11, Deuteronômio 6:4 e Deuteronômio 11, do 1 ao 21. Eu quero que você entenda que esses filactérios eram amarrados na testa e presos no braço esquerdo. O ritualismo místico e religioso destes homens era tão profundo que honrava os filactérios quanto mais as escrituras ainda utilizavam como amuletos para dar sorte e proteção. As franjas ou orla eram um tipo de madeixa de lã branca ou azul, usado nos 4 cantos do seu manto. Deveriam somente lembrar o amor de Deus, bem como declarar o amor de Deus, mas acabou se tornando objeto de ostentação e adoração. Além disso, os doutores e mestres da lei gostavam de ocupar os melhores e primeiros lugares e de serem chamados em público de mestre, ou palavra hebraica chamada rabi. Veja a oposição contra Cristo. A cada dia a popularidade do rabino Jesus aumentava, trazendo receio aos fariseus que tinham medo de perder o seu lugar nas sinagogas. Será que não é diferente hoje? Veja que nos templos das reuniões Jesus ele se destacava. Jesus salvava e nenhum deles tinha poder para tal. Jesus curava e seus ensinos se opunham e confrontavam ao modo de vida dos fariseus. A seita começa a perder a sua força e uma grande multidão segue agora o novo mestre de Israel. Sua fama corre tão rápido ao ponto do Sinédrio entrar em colapso, desejando a morte de Jesus. Veja que é muito interessante Mateus capítulo 12, versículo de número 14, que Jesus cura um homem no sábado e os fariseus, tendo saído da sinagoga, formaram um conselho contra ele para o matá-lo. A obediência da lei ela é válida e a justiça e a misericórdia de Deus não pode ser medida por tradição de homens. É interessante ressaltar que, apesar de fariseus e saduceus, eles eram inimigos. Ao verem Jesus entrar em cena, essas forças se unem à obstinada oposição à sua obra, buscando de qualquer forma calar a boca e imobilizá-lo. A palavra fariseu se tornou sinônimo de hipocrisia, de orgulho e de altivez. Nesse sentido, Judas é um tipo de fariseu, obediente à lei, guarda o sábado, entra em acordo com seus comparsas e vende Jesus por 30 moedas de pratas. Judas, como um bom fariseu, perde a sua identidade de ser um adorador. Troca por uma suposta capa de autoridade, pensando que se unindo ao Sinédrio iria ter privilégios, esquecendo-se de todos os benefícios que Jesus fazia pelas pessoas e por ele mesmo, podendo destacar algumas diferenças. Jesus ele é o antifariseu. Veja que Jesus ora em secreto, os fariseus oram publicamente, nas praças e em voz altas, para serem observados pelos homens. Jesus ensina o perdão, os fariseus ensinam a vingança. Jesus cura, os fariseus ferem. Jesus é manso, os fariseus são soberbos. Jesus dá, os fariseus roubam as casas das viúvas. Jesus é sábio, os fariseus são insensatos, porque não conheceram o templo da plenitude da visitação agora da graça do Mashiach. Jesus senta no trono de Davi, os fariseus sentam na cadeira de Moisés para julgar o povo. Jesus é Salvador, os fariseus são assassinos. Jesus morreu e ressuscitou. Os fariseus morreram e nunca mais apareceram. Glória seja dada a Jesus de Nazaré por isso. Agora eu quero que você entenda que ele foi réu de morte. Você que está me assistindo, eu quero mandar um abraço para você, eu quero que você compartilhe, porque esse é um trecho do meu livro muito profundo, onde eu mostro a seita fundada pela tradição judaica, na época dos rabinos e mestres de Israel, e nós desmistificamos toda essa centralidade judaica que anula o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você entender, eu quero que você entenda como se libertar do fermento. Quando Jesus ele dá um ensinamento, olha, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, o que Jesus está dizendo? Primeiro eu quero que você entenda o que é o fermento. O fermento é uma química que altera as moléculas da massa, fazendo com o passar do tempo que ela venha inchar. Quer dizer, é o resultado do bolo. Você coloca o fermento e logo ela incha, ela infla.
o significado do fermento dos fariseus e as suas consequências. Primeiro, é superficialidade. Jeremias capítulo 6, versículo de número 14 fala: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Nós acreditamos que o evangelho é tratar de situações resolvendo, expondo o problema. Eu não posso mascarar o pecado, eu não posso mascarar o problema, eu tenho que expor o problema para poder resolver. E a segunda coisa, o problema do fariseu e o fermento é o ceticismo. O que é? É a falta de fé em Deus, a falta de fé nas promessas de Deus, a falta de fé nas pessoas. Na verdade, o fermento faz com que ninguém confie mais em ninguém. Estas palavras são simbólicas para falar sobre a doutrina farisaica e rabínica, né? Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos prevaleceram. Quero que você entenda que Jesus operava muitos milagres. Ele teve um ministério curto, andou de vila em vila, de cidade em cidade, ensinando acerca do reino de Deus. Ele curava os enfermos, expulsava os demônios, e esses milagres atraíam grandes multidões. E as notícias se espalhavam. Veja que agora, de carpinteiro, Jesus se torna um grande líder. De simples galileu a rabi, mestre, de nazareno ele se torna agora o rei dos judeus. A popularidade dele causou desconfiança e medo nos religiosos, principalmente porque os ensinos em muito confrontavam a maneira de viver. E os seus ensinos, os seus ensinamentos farisaicos e escribas, que eram a força religiosa daquela época de Jesus, e por não se darem por satisfeito, acusaram até mesmo de Cristo e a obra que ele estava fazendo, que essa obra estava sendo realizada por Belzebu, quer dizer, estavam acusando Cristo que ele era usado por demônios. O ódio contra Jesus era cada vez mais crescente. No entanto, os líderes judeus não podiam executar qualquer castigo ou sentença contra ele. Eles tinham somente uma certa autoridade. Eu quero que você que está ouvindo entenda. Na época, os fariseus tinham somente certa autoridade, porque Roma dominava, era o Império Helenístico, então eles deviam submissão a César, ao governador da Judéia, ao governador da província. Então o que eles fizeram? Eles reuniram o Sinédrio. O que é o Sinédrio? É o Supremo Tribunal dos Judeus. Você sabia que ele havia sido destituído por Roma. Agora todo o poder e autoridade para condenar um cidadão à pena de morte era somente e através dos romanos. Então eles reúnem no Sinédrio, e o Sinédrio foi destituído e eles pedem agora conselho a Roma. Para que você entenda isso melhor, meu irmão, se você está entendendo, eu quero que você dê um joinha aí, dá um like. Se você está compreendendo, eu quero mandar um abraço para você também. E eu quero que você compartilhe, porque é um ensino profundo e tremendo isso aqui nessa tarde. Para que isso acontecesse, eu quero que você entenda bem, precisaria de uma intervenção de Roma. A fim de conseguir tal intervenção, o que eles fizeram? Eles arrolaram 2 testemunhas contra Jesus, e por toda uma noite ele foi interrogado pelo Sinédrio. Só aqui podemos ver a falha nesse processo de acusação. Primeiro, porque não deviam interrogá-lo. Segundo, porque era de madrugada. Deveriam expor a situação ao povo. Veja que durante esse interrogatório, Jesus declara que é filho de Deus, o que para os líderes religiosos foi considerado uma blasfêmia digna de morte. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês: Jesus estaria cometendo pecado e se titulando filho de Deus? Como podemos entender isso? Eu quero que você anote aí, é algo muito profundo. Pegue uma caneta, pegue um papel e você vai ouvir algo novo, muito forte. Dentro da doutrina, chamada doutrina tridimensional, aprendemos que Deus possui uma forma. A palavra do grego que é morfê, que significa aparência. Por assim dizer, que ele tem uma forma. Dentro do conceito judaico, Deus é um ser pessoal e solitário. Dentro da visão tridimensional, que é nossa, do cristão, ele é um ser composto por uma triunidade, ou uma unidade composta de Deus, palavra, Deus e Deus Espírito. Como eu posso compreender isso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Para que você possa compreender melhor, veja nas passagens bíblicas estas afirmações. João 1:1.
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra estava no princípio com Deus. Veja que a narrativa de João, o judeu, contemporâneo de Jesus, traz a primeira afirmação. Veja que o escritor ele é um judeu. O contexto é judaico. Quem está falando aqui é um que tem princípios do conhecimento da Torá. Veja a explicação dele, né? Que ele entendia que o conceito judaico cristão e como a palavra, ele era a expressão da mente, não como uma força, e sim como uma segunda pessoa de Deus com vontade autodeterminada. E lá na frente João se aprofunda nisso. Ele leva esse pensamento para o Logos, como palavra corporificada. O que é isso? E o verbo se fez carne. Dentro do livro de Gênesis, para você entender melhor, capítulo 1, versículo 1, constatamos essa verdade. Eu pego as palavras originais hebraicas e faço a leitura e faço a interpretação e eu faço a exegese do texto. A palavra lá no original de Gênesis é Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Vamos analisar essa palavra ponto por ponto, palavra por palavra. Veja que na primeira preposição, que é be, significa uma preposição no, e reshit, que significa princípio. Só que essa palavra ela vem da raiz hebraica chamada rosh, que significa cabeça. O sentido do primeiro verso da palavra de Deus é que no Criador, quer dizer, que no cabeça, que criou na antimatéria, que é a palavra, no princípio era a palavra, não é? E a palavra não estava com Deus? E a palavra não era Deus? Perceba que em cima da sua própria palavra, ele materializa todas as coisas. Como eu posso entender isso? Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo o que se vê não foi feito do que é visível, o que não vemos. O que não vemos? Palavra. E o que vemos? Matéria. Então entenda que a palavra é chamada de a sabedoria. Veja que dentro da cultura judaica eles entendem como uma sabedoria divina também. Em Provérbios 8:22, ela já estava com o Criador. Então a palavra é denominada dentro da Rokemah, a palavra hebraica que significa sabedoria, como o cabeça da criação. Pois todas as coisas foram feitas por causa dele. Quem? O cabeça, o líder, homem, Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja como é tremendo esse ensino. Você precisa compartilhar esse áudio. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra, que é muito forte, é muito verdadeira, que tem levado muitas pessoas a largarem o cristianismo e voltarem a ser judeus. Não precisa ser judeu para chegar perto de Deus. Se você conhecer a palavra, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, você vai entender que você tem um acesso à presença de Deus e todo o projeto sempre foi através da tridimensionalidade. Eu vou te explicar melhor se você tiver pouco de paciência, mas eu preciso que você compartilhe, porque é muito profundo o que você está ouvindo. Vai causar polêmica, vai causar espanto, vai causar até incredulidade a algumas pessoas, mas tudo que eu estou te mostrando aqui está baseado na palavra de Deus, não por uma mera interpretação minha, mas pela uma interpretação bíblica saudável, uma exegética pelo hebraico, uma exegética pelo grego, e aí você vai entender melhor. Dentro da triunidade vemos a atuação do Espírito. Veja aqui no versículo 1 de Gênesis, que eu falei, Gênesis 1:1, eu vejo cabeça, que é Cristo, e vejo o Elohim, que é Deus. Então Deus cria no cabeça. Então eu vejo a primeira pessoa e vejo a segunda pessoa. E a terceira pessoa, a triunidade. Como eu posso formar e identificar a triunidade? Veja que no verso 2 está a palavra original dessa forma. Ferhaaretz haitá torro vavorro verrosh alpinei terron verroá Elohim Ramaim. Então quer dizer, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
Então aqui eu já vejo a terceira pessoa. Quer dizer, Deus, ele tem um espírito também. Então o Espírito de Deus é a terceira pessoa. O verso de 26 de Gênesis, do primeiro, entendemos a pluralidade. Quando Deus diz assim, façamos um homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Só que entenda que alguns rabinos judeus, eles entendem essa interpretação que o homem é um ser único, exclusivo, igual a Deus. Até aí eu concordo. Então o homem é uma forma única, exclusiva, glória a Deus. Como Deus assim é um ser exclusivo, já que a imagem é a semelhança dele. Então veja que glória, nós temos a imagem e a semelhança de um Deus Criador. Qual é a má interpretação judaica, rabínica e os mestres, conhecido como os mestres da Torá? A má interpretação é dizer que esse texto está relacionado ao ser semelhante ao universo, quer dizer que Deus, ele é semelhante ao cosmos, que Deus é semelhante às coisas que estão no universo. Como pode Deus estar detido dentro do cosmos ou dentro do universo? Pois ele está além. Deus é muito maior do que o universo. Ele é o criador do universo, ele é o Borru, é o Kadosh Baruch Hu, ele é o criador do universo. Então ele não se detém ao universo e ele não pode espelhar a sua imagem, um ser, no universo, aquilo que ele criou como algo universal. Mas veja que em Salmo 90, versículo de número 2, diz assim, que antes que os montes nascessem e que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu é Deus. Entenda que ele é o Pai da eternidade, ele é o Criador dos céus e da terra, mas ele deseja fazer o homem com atributos morais divinos. Isso é a compreensão e a verdadeira interpretação exegética. Agora, para você entender, eu preciso concluir o entendimento sobre a triunidade. Você deve estar se perguntando aí, Vocês não estão falando nada, não estão dando um like. Oh, meu Deus, faz esse povo compartilhar. Alguém está entendendo? E diz alguma coisa aí, diz amém. Ou eu estou falando sozinho? Eu acho que eu vou parar. Ninguém está me ouvindo, ninguém está respondendo nada. Oh, que maravilha, olha que tremendo isso aqui. Forte abraço, meu mano. Marcelo Negrão, meu amigo. Pregador Denilson Araújo. Flávio Torres, só tem homem de Deus aqui, só pregador. Messias. Lúcio Ângelo, Samuel Sá, Rosa. Tem tanta gente me ouvindo, ninguém vai falar nada. Genival, meu amigo. Tô só. Então veja, concluindo o entendimento sobre a triunidade. Quem está entendendo, diga amém. Vemos que ele possui uma forma, correto? Você já entendeu sobre a questão da forma? Como tipo uma equação matemática ou uma fórmula. Não tente racionalizar Deus, ele é eterno. Mas vamos tentar entender como fórmula. Por exemplo, a fórmula da água, ela não é composta de H2O? Então são 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Forma a água, então são 3 componentes em 1. E por causa disso, não deixa de ser a água. Veja algo muito interessante sobre tudo isso. Por exemplo, o tempo, passado, presente e futuro. O corpo, alma e espírito. Olha a triunidade aqui atuando. Por exemplo, o tabernáculo, átrio, santo, santíssimo. As 3 substituições doutrinárias são Jardim do Éden, deserto e Jerusalém. No Jardim do Éden o homem pecou, Deus coloca o tabernáculo, o homem agora tem acesso novamente a Deus, só que do tabernáculo ele tem a substituição através de Jesus em Jerusalém, lá no Monte Calvário. Jesus ele se torna agora propiciatório, propiciação pelos pecados e faz essas 3 substituições. Veja em termos de espaço, altura, largura e profundidade. Em termos de base de matéria, prótons, nêutrons e elétrons. Aí você consegue entender agora a triunidade ou a base da triunidade. Por exemplo, na questão da música.
Veja que a música ela é composta pela melodia, harmonia e ritmo. Veja que é 3 em 1. Essas coisas é apresentado de forma clara na Bíblia e também como na sua criação, como tipo uma assinatura de Deus. Deus está em presente mostrando Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 que testificam no céu, como 3 que testificam na terra. Daí você vai ter um entendimento glorioso acerca do número 3, né? Ele é 3 e ele é 1. Ele é 1 porque ele é Deus, mas ele é 3 porque ele é composto. Você consegue compreender isso? Não? Tudo bem, não tem problema. Peça que o Espírito Santo de Deus lhe mostre de forma muito clara e precisa. Continuando aqui, eu quero voltar aqui para os mestres e o ódio dos mestres. Adão Porfírio, grande homem de Deus, um abraço, meu mano. Saudade do senhor, meu amigão. Vamos voltar aos mestres. Qual era a raiva deles? Porque eles criaram tanto ódio esses homens tiveram tanto ódio tão profundo a ponto de rasgarem suas vestes. Veja que, como verdadeiros rabinos e judeus, eles rasgaram a sua veste. E isso é um mandamento que o sacerdote, está lá em Levítico capítulo 21, versículo 10, eles não poderiam rasgar as suas vestes. Veja que pelas ruas de Jerusalém, de manhã bem cedo, olha o que Caifás faz. Ele chama outros sacerdotes, principais das cidades, e conduz Cristo até a fortaleza de Antônia. Na presença de quem? De Pilatos. O interrogatório é conduzido agora por quem? Por Pôncio Pilatos. Ele conduz o interrogatório mediante as suas palavras, ele observa que Jesus era inocente. Então, até para um ímpio, Jesus era inocente, mas para os religiosos e para a seita judaica, na época de Jesus, era um criminoso. Ele estava entendendo que, por Jesus se declarar rei dos judeus, foi o que mais preocupou agora Pôncio Pilatos. O único problema de Pôncio Pilatos é Jesus ter se declarado como rei de judeus. Agora, qual foi o crime cometido por Jesus? Ele somente se declarar rei dos judeus? Foi essa a alegação dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas? Mas qual foi mesmo o pecado de Jesus? Porque os judeus colocaram Jesus como um criminoso. Eu entendo que para os judeus o seu crime era religioso, chamado de a blasfêmia. E por isso que o desejo que Jesus fosse o quê? Morto, sentenciado à morte. Pilatos, ao saber que Jesus estava na jurisdição de Herodes, ele enviou quem? Ele enviou para lá, a fim de se livrar da responsabilidade. Ele sabia que Jesus era um homem inocente, ele não era doido. Herodes, a princípio, fica contente de ver Jesus, porque já ouvia falar muito nele, dos sinais que operava. Veja que então a fama e a influência de Jesus chegaram nos lugares mais longínquos, nas regiões circunvizinhas. A fama ia na frente dele. Só que Jesus se manteve calado, pelo que Herodes muito se embraveceu, e escarnecendo dele, vestiu com roupas resplandecentes e enviou de volta a Pilatos, que se viu obrigado a entregá-lo aos soldados romanos para açoitá-lo. Se você quiser saber mais sobre isso, eu quero que você me chame no privado, vou te dar o meu WhatsApp e vou compartilhar com você, meu amado. Forte abraço para você que está me ouvindo. Eu quero que você compartilhe esse estudo, né? Esse estudo está dentro do meu livro chamado... Aqui eu mudei o nome do meu livro porque Deus me deu algo novo, muito especial. O nome do meu livro agora nem eu sei direito, mas é Crítica à História dos Rabinos e Escribas, desmistificando as doutrinas judaicas e suas interpretações. Você que fica empolgado aí com a cultura judaica, quero dizer que a cultura judaica ela é importantíssima para nós conhecermos a Cristo, porque sempre ela apontou para Cristo. Eu, como sou professor de hebraico, eu posso lhe explicar detalhadamente. Se você quiser fazer o curso também de hebraico, entre em contato comigo pelo 9154 1476. Novamente, 9154 1476. Pastor Paulo Nascimento. Um forte abraço e espero que meus irmãos eles compartilhem esse áudio, esse vídeo, que possa chegar ao maior número de pessoas e possa abrir a mente e o entendimento das pessoas que amam e estudam a palavra de Deus. Shalom, meus irmãos. Um abraço.